Olá, meus amigos. Vamos falar hoje sobre a Era dos Reformadores. A paz de Deus, meus irmãos, meus amigos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o ancião irmão Isaías Francisco Morato. Se inscreve no canal, aperta o sininho de notificação e venha fazer parte desta família para nós levarmos conhecimento, estudo e evangelização a toda criatura. Hoje nós vamos falar sobre a Era dos Reformadores. Muito antes dos protestos que Lutero fez, o sentimento reformadores já havia instalado em muitas partes da Espanha. Esse canal é de conhecimento para nós podermos estudar, falar a respeito de muitas coisas que às vezes a gente não sabe. Vamos juntos fazer parte desta família e venha comigo ao conhecimento. Hoje nós iremos falar sobre a Era dos Reformadores. Muito antes de Lutero, o sentimento de reformador já tinha instalado muitas partes da Europa. Eu quero fazer esse estudo em várias partes. Vamos começar pela parte 1 então, mas eu quero que você siga, compartilhe, comente nos comentários, falando o que você está achando dos estudos e se está entendendo também. Isabel a Católica. Mesmo que seja costume começar os livros com a reforma da Alemanha e com a experiência da doutrina de Lutero, o fato é que o pano de fundo político desta época é melhor entendido tomando outro ponto de partida. Nosso querido e amado irmão cooperador oficial, irmão Jean, da região de Campinas, falou que eu falasse um pouco das reformas, não as reformas de uma igreja, mas em si do protestantismo. O que temos escolhido e poderá parecer estranho ao leitor, contudo tem as suas certas vantagens. A primeira delas é aquela que mostra a vontade do reformador. Que tem acontecido isso no século XVI. Lutero não apareceu no meio de um vazio qualquer. Já havia algumas faíscas de pensamento naquela época, mas existiam sonhos frustrados nas tuas décadas anteriores. Olha, e isso aconteceu dando esta oportunidade. E o protesto então de Lutero e de alguns que o acompanhou tomou uma proporção que todos nós já conhecemos. Devido às partes de condições políticas que se relacionava com a hegemonia espanhola daquele tempo. Eu queria que você, que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, aperte o sininho de notificação e ajuda nós levarmos conhecimento aos quatro cantos da terra. Também nos ajude fazendo parte desta família, compartilhando esses vídeos. A segunda vantagem do nosso ponto de partida é que nos ajuda a traçar um marco político, dentro do qual que tiver alguns acontecimentos frequente que se descreve em um plano puramente teológico. Aqui no nosso canal nós falamos sobre a Bíblia, explicamos ela, narramos também, falamos de livros apócrifos, mostramos alguns vídeos, a homenagem a alguns irmãos, alguns heróis, uns que estão entre nós, outros que já nos deixaram, homens de inteira fé que levou a obra de Deus a sério
levando com carinho, amor e santidade. Então Catarina de Aragão, que Henrique VIII, a primeira esposa a quem Henrique VIII da Inglaterra que repudiou, ela era filha de Isabel. Carlos V, que o imperador que Lutero que enfrentou em Ormes, ele era neto da grande rainha espanhola. Portanto, também era sobrinho de Catarina. Felipe II, o filho de Carlos V, bisneto de Isabel, casou-se com sua prima segunda, de segundo grau, Maria Tudor, rainha da Inglaterra, neta de Isabel. Tudo isso que eu estou falando, apresentado rapidamente, pode parecer bem complicado, mas tudo será explicado mais adiante, no discurso dessa nossa história. Entretanto, já mencionando logo de início, demonstrar logo Isabel, a sua importância e toda a tua descendência dentro do processo político e religioso neste século XVI. Por isso, a nossa perspectiva espanhola. Este ponto de partida nos ajuda a corrigir as falsas impressões que deixaram sobre nós o nosso pensamento e conhecimento, principalmente por uma perspectiva alemã ou anglo-saxônica. Durante a época da Reforma, a Espanha era um centro de atividade intelectual e também reformadora. Embora sendo certo que a Inquisição sempre foi frequentemente uma força opressora, não é mesmo certo do que em outros países, como católico e também protestantes. E havia outras forças na mesma índole, muito antes do protesto de Lutero. Mas o desejo deles de fazer reforma já estava instalado muito antes em muitas partes da Espanha, precisamente pela obra de Isabel e seus colaboradores. A reforma católica, que às vezes e por muitas vezes ganha-se o nome de Contra-Reforma, é anterior protestante e nós não esquecemos de tudo que estava acontecendo na Espanha no tempo de Isabel, naqueles primeiros anos do reinado de Carlos V. E também jamais devemos esquecer desta era dos reformadores que estamos estudando. É a mesma era dos conquistadores, que para a história escrita de uma perspectiva alemã ou anglo-saxônica, a conquista da América pelos povos ibéricos tem pouca importância e aparece como um apêndice aos acontecimentos mais importantes que estava ocorrendo na Alemanha naquela época. E alguns países que vou falar para você aqui: Suíça, Inglaterra e a Escócia. Porém, de fato, que esta conquista foi de tão grande importância para a nossa história, a do cristianismo, como foi a Reforma Protestante.
E ambos os acontecimentos tiveram lugar ao mesmo tempo. E para concordar, para acentuar a concordância cronológica entre a era dos reformadores e a era dos conquistadores, vamos fazer uma pausa e vamos vir com a segunda parte da era de reformadores. Fique atento nos próximos estudos que vamos fazer. Nos acompanhe. Muito obrigado por ter participado desse vídeo até o final.